dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está assistindo, né? Essa live, esse culto, mas quero dizer que todos são bem-vindos, todas e todas são bem-vindos em nome de Jesus, para junto nós cultuarmos ao Senhor. Mesmo online, mas a igreja do Senhor Jesus está reunida, celebrando, cultuando, estudando a sua palavra. E nessa hora nós queremos agradecer à Igreja Batista Vila Nova, Frente Missionária em Ibiporã, por estarmos juntos cultuando ao nosso Deus. E também temos gratidão a Deus pela sua palavra, que nos ensina o caminho, os métodos que nós devemos aprender para termos vida em abundante. Então todos são bem-vindos em nome de Jesus e, para tanto, eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, os versos 8, 9 e 10, diz assim: Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então essa palavra é bem clara, né? Você já recebeu Jesus como Salvador, já confessou dos seus pecados, já foi perdoado e dessa forma nós continuamos recebendo, conhecendo a justiça de Deus, né? E a cada dia nós confessamos que Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor e Ele cuida dos seus, cuida da sua igreja, cuida do mundo, cuida de cada pessoa. E por isso, nesta hora, nós estamos em culto de oração. E se você tem um pedido para colocar, pode escrever no chat que nós estaremos orando. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer por esse momento muito especial que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, celebrar, aprender, ó Deus, dos Teus ensinos, dos Teus métodos, dos Teus conselhos, para vivermos, ó Deus, uma vida reta, uma vida digna, uma vida justa diante do Senhor e do mundo. Ó Deus, aperfeiçoa a Sua igreja Batista, Vila Nova, Frente Missionária Ibiporã. Que todos os irmãos e amigos possam estar desejosos de aprender mais da Tua palavra, de viver mais a Tua palavra, para que o mundo veja Cristo nas nossas vidas. Eu quero Te louvar, ó Deus, porque Tu és um Deus justo, um Deus perdoador, um Deus longânimo, e que o Senhor nunca chega atrasado. Eu quero Te pedir que o Senhor também continue nos abençoar, nos ensinando, ó Deus, através dos estudos do Teu servo pastor Soares, para que, como igreja, possamos cada dia mais nos dedicar e sabermos Te adorar, sabermos Te obedecer, sabermos, ó Deus, viver segundo todo o Teu propósito, todo o Teu projeto de vida para nós. Perdoa os nossos pecados. Também lembramos, ó Deus, que o Senhor visite as famílias que estão tristes, estão acamadas, ó Deus, nos hospitais. Em nome de Jesus, tantas pessoas, ó Deus, estão desempregadas, estão sem o alimento necessário para a sua família. Que o Senhor, ó Deus, providencie através da sua igreja, das pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, disponíveis para te servir dessa forma. E abençoa, sustenta, consola, conforta. E, ó Deus, a Tua misericórdia é longânima, o Teu amor é incomparável. Por isso nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alô você, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o momento que você estiver nos recebendo, nós queremos agradecer a você por nos permitir chegar
onde você está, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, seja onde quer que você esteja. Nós queremos te agradecer muito por nos permitir chegar para orarmos juntos. Hoje é quarta-feira e quarta-feira nós temos nosso encontro, lembra? Né? Todas as quartas-feiras e todos os sábados nós temos um encontro com a Bíblia, né? Um encontro com a palavra, um encontro com a reflexão. Então nós queremos te agradecer. Seja muito bem-vindo. Já ouvimos aí, assistimos aí a irmã Miriam orando conosco, falando um pouco dessa beleza das Escrituras, tá bom? Então agora nós vamos entrar no nosso estudo. Nós temos conversado nesse mês de julho sobre a igreja, a respeito da igreja. Nós temos aprendido algumas coisas, né? Por exemplo, já aprendemos que uma igreja, na realidade, ela é um organismo vivo, né? Porque ela é o corpo vivo de Cristo. Então, aprendemos já que uma igreja não é um templo, que a igreja não é uma capela, que a igreja não é um lugar físico, né? Mas a igreja é pessoa, né? E quando a gente trata de igrejas, a gente está falando de comunidades, né? Comunidades pequenas espalhadas por todo o canto da terra, né? Então nós já aprendemos também outros passos interessantes sobre a natureza da igreja, sobre essa vida, né, da igreja e como Cristo a considera como rebanho, como noiva, como corpo. Tem várias figuras assim que demonstram o que é a igreja. E hoje nós queremos, em rápidas palavras, aprendermos um pouco sobre a igreja enquanto comunidade, né? Uma comunidade. Aliás, nós já aprendemos sobre a igreja como uma comunidade redentiva, né? Foi uma experiência muito boa. Então hoje nós vamos querer conversar com você sobre uma igreja como comunidade de adoradores. Eu acredito, irmãos e amigos, que esse é um tempo próprio para a gente falar de adoração. Porque nós estamos num tempo de crise, um tempo de epidemias, são muitos sofrimentos, são muitas as angústias, famílias e mais famílias. Só aqui no Brasil nós temos mais de 500 mil de pessoas mortas por causa dessa praga, né? Então aí você tem uma ideia de que o sofrimento está presente em todo lugar. Mas aí nós temos uma palavra bíblica do Senhor dizendo que mesmo em tempos de crise é importante você guardar no seu coração esse valor da adoração, né? A Bíblia tem muitos indicadores, né? Os profetas mesmo, eles têm, por exemplo, o profeta Abacuque, ele vai dizer que ainda que falte tudo, falte o gado, falte a verdura, falte os legumes, falte a chuva, ainda que falte tudo, ele tem uma palavra dizendo: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Em meio a todo esse contexto, o profeta está dizendo que ele se alegra no meio da dificuldade, né? O Salmo 23, por exemplo, ele vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, mas ele celebraria, mas ele cantaria em meio às dores, porque ele sabe que o Senhor está com ele em qualquer momento. Então é essa ideia que eu gostaria de deixar com você hoje, na nossa quarta-feira, para a gente estar orando, né? Isso é muito interessante. Eu quero ler um texto com você, para a gente conversar um pouquinho. Está lá em João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, uma experiência que eu julgo muito boa para a gente, né? Para a gente aprender, né? Jesus se aproxima de uma senhora e esta senhora está a um poço
para pegar água e ela é surpreendida com a presença dele naquele horário, né, que ela estava a pegar água e se dirige a ela. Então ela tem duas surpresas. Primeiro, pelo horário, né, que ele se encontraria naquele lugar. E o outro porque ele era um judeu e se dirigiu a ela. E se dirigiu de uma forma honrosa, digna. Não se dirigiu como uma pessoa inferior, como uma pessoa discriminada, não. Mas ele se dirigiu àquela mulher com dignidade. E ela então ficou surpresa. Ela disse: como é que você, sendo um judeu, me trata com tamanha dignidade, com respeito, né? E Jesus diz: olha, se você soubesse que ele está conversando com você, você ficaria bem, né? E aí narra uma conversa. E ela então, a mulher, começa a dizer que ela já tinha ouvido falar sobre um Messias que haveria de vir e, e perguntou se ele era esse Messias, né? E aí ela entrou numa questão de adoração. Ela disse assim: olha, porque nossos pais falavam que nós adoramos aqui nos montes, vocês adoram lá no templo, entendeu? Então, mas você é profeta? Quem é você? Então Jesus ele vai dizer lá no versículo 23 do capítulo 4 de João, ele vai narrar um negócio super interessante, né? Ele diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, gente, olha só que interessante. Ah, em tempo de crise, em tempo de discriminação, em tempos de conflitos, em tempos de dificuldades, seja ela de que natureza for, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos adorar a Deus, em meio a qualquer circunstância. E é por isso que hoje eu quero convocar você, ou solicitar a você, que você possa adorar a Deus. Eu não sei como é que tem sido aí sua trajetória de vida, mas vale a pena você se cuidar nisso, né? Por exemplo, esse estudo de hoje nos leva para estudar sobre uma comunidade de adoradores. E eu te pergunto, você já faz parte de uma comunidade de adoradores? Mas muito mais do que isso, a minha pergunta também provoca você se você é um adorador em espírito, um adorador em consciência de fé, um adorador que adora ao Senhor, Deus que cria, que sustenta, que governa todas as coisas. Você tem essa consciência? Eu disse: não, pastor, eu canto, eu danço, eu faço tantas coisas assim que eu julgo que de repente seja uma atitude de adoração. Pode ser. Mas a Bíblia te ajuda a você chegar à essência da adoração. Deus busca os adoradores que adorem em espírito e em verdade, que adore a Ele como Criador, a Ele como Senhor, a Ele como aquele de quem a vida depende, né? Então, eu acho que essa é uma consciência boa para nós, né? Você e eu temos muitas informações sobre adoração. Nós temos muitas informações sobre o que é ser um adorador. E aqui nós temos o verdadeiro sentido. Deus busca, Deus pergunta, Deus vem ao nosso encontro porque Ele quer manter esse relacionamento de adoração, um relacionamento de comunhão, um relacionamento de perfeita celebração, tá certo? Então, vamos pegar algumas situações sobre essa igreja de Jesus, né? Uma igreja que adora o Senhor Jesus assim de forma consciente.
A igreja como uma comunidade de adoradores, né? Ela adora porque ela é um corpo. E um corpo que ela sabe que a vida, que a essência da vida depende, passa por Jesus Cristo. Então não é que nenhum tenha, que não tenha, todos têm a essência do Criador, né? A questão que a palavra está dizendo é que você tenha consciência disso, para você não pecar contra a própria essência que é Cristo, que tem você como corpo, né? Tá legal? Então, por exemplo, isso é uma coisa boa, porque a palavra vem exortando, acompanhando jovens, crianças, velhos, adultos, pessoas de toda classe. Então, o convite é geral, todos, Deus procura todos como adoradores, tá certo? Então, a adoração é a principal função nossa. Adorar a Deus é uma vocação humana, porque nossa alma clama por Deus, né? A nossa alma ela espera em Deus, né? Quantos salmos, quantas porções bíblicas nos encaminham para essa beleza das Escrituras? A nossa alma é como uma corça, é como um cervo, né? Que clama pela presença, né? Quando o cervo clama por água no deserto, né? Quando o faminto clama pelo pão, né? Quando o doente clama pelo milagre, tudo isso é uma simbologia que nos leva como uma alma clama por Deus. E o que a minha alma quer com Deus? Adorá-lo, celebrar, servi-lo e com alegria, né? Servir com alegria. Isso é uma coisa muito boa para a gente, né? Então, a gente pode pensar, o que verdadeiramente motiva a nossa alma à adoração, né? O que a palavra de Deus fala sobre as motivações de uma adoração, né? Primeira coisa é porque a adoração é um encontro com Deus, né? Encontrar com Deus é uma coisa maravilhosa. Maria, mesmo depois do Espírito Santo chegar, conversar e gerar nela o próprio reino de Deus, o Cristo, o Messias, ela então diz: Senhor, seja feita a tua vontade, meu corpo, seja feita a tua vontade na minha moral, seja feita a tua vontade na minha vida, não importa as consequências, o que irão falar, como meus pais vão reagir, que o Senhor cumpra toda a tua vontade. Meu corpo é um instrumento de celebração do seu amor para com toda a criação. Eu te louvo e bendigo. Ela canta: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, isso é uma coisa linda demais, né? Então, esse encontro com Deus é um ato de celebração, né? O encontro com a igreja, a comunidade, seus irmãos. Você vai a uma comunidade de fé para celebrar, né? Você se aproxima da igreja como parte da igreja, como corpo vivo, um organismo dinâmico. É dinâmico porque ele é um instrumento de adoração. Bendito seja o Senhor, a graciosidade. O próprio Josué, com toda a consciência, diz: eu e a minha casa, nós vamos celebrar, continuar celebrando, servindo, adorando, bendizendo, honrando, glorificando o nome do Senhor. Então, essa é uma atividade. Aí eu quero provocar o seu coração. Você é um adorador? Né? Ou você só canta quando é um tempo do bom salário? Você só dá graças a Deus quando as coisas para o seu lado vai tudo bem? Se é que vai, né? Então, você tem que aprender a fazer isso. Essas perguntas são muito importantes. Uma outra coisa que vale muito nessa comunhão e celebração é o encontro com a missão de Deus. Irmãos e amigos, se liga nisso, por favor. Então, além de eu ter essa bênção
de um encontro com Deus, e esse encontro é um encontro de celebração. É um encontro de celebração no meu encontro com meus irmãos, né? Em comunidade de fé, em oração, em cântico, em comunhão, em um partir do pão, tudo isso é uma celebração, né? Eu também preciso ter essa consciência da celebração na missão. É o meu coração, é a minha alma poder participar da missão de Deus no mundo. E qual é a missão de Deus no mundo para mim como igreja, né? É a reconciliação de toda a criação com Ele mesmo, porque Deus amou o mundo, diz a sua palavra, porque Deus nos amou. E Jesus mesmo diz, a palavra de Jesus diz que Ele prova o seu amor para conosco em nos substituir na condenação. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, toda a nossa... Ele tomou tudo. Aí você diz, então eu não vou sentir mais nada. Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é que mesmo você sofrendo, essa dor não tem aquele impacto, o impacto da desgraça e da miséria, ele é sempre menor do que o impacto da graça e da misericórdia, porque Deus nos alcança, inclusive em estado de morte. Então, esse encontro, a celebração com a missão de Deus, deve ocupar toda a nossa mente, toda a nossa alma, toda a nossa natureza. É uma celebração maravilhosa. Então, estudando sobre essa ideia, né? Como a gente já conversava, eu fico olhando assim, o cervo, né? Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma, né? Anseia por ti. É uma adoração, por isso Jesus vai falar para aquela mulher, Deus busca adoradores que adorem assim, né? Que seja capaz de suportar, né? Qualquer situação, né? Então, sempre eu gosto daquela oração do profeta Abacuque, não importa as circunstâncias, a minha alma vai continuar engrandecendo ao Senhor, né? Então, pensando tudo sobre essa situação, os adoradores, de fato, né, têm uma agenda muito importante. Aí vem uma outra pergunta para o seu coração. Qual é a agenda de adoração que você tem para com Deus, né? Tem uma agenda. Uma agenda é uma forma de expressar todas as suas ações. Até tem horário, tem as funções que você vai desenvolvendo. Mas há uma agenda. E nessa agenda, com o Senhor, Criador, que sustenta e governa todas as coisas, os adoradores se reúnem para orar. Por que para orar? Essa oração é um ato de encontro, né? Quando se fala de oração, fala de encontro. E de um encontro de uma alma sedenta por um Deus amoroso, né? É um encontro entre pessoas, entre seres que se amam, entre seres que se aproximam, entre seres que dialogam. E é eu e Deus, é você e Deus, esses dois seres, né? Neste caso, estamos falando de um encontro, né? Um encontro, que isso faz toda a diferença para nós, né? Os discípulos de Jesus pediram a ele que o ensinasse a orar, e a orar segundo as Escrituras, né? Porque Jesus mesmo disse, quando vocês orarem, não façam assim. Entra no teu quarto, conversa com teu pai em secreto, conversa com ele, adora ele, bendiz, e ele em segredo vai te abençoando, vai te livrando, vai te suprindo, vai te... Gente, é uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. A oração do Pai Nosso realmente é uma verdadeira lição, né? Então, a gente pode pensar nessa promoção da comunhão
no encontro desses dois seres, entre eu e Deus, Deus e eu. E esse encontro vai promover na minha alma uma bênção da comunhão. Ter comunhão com Deus. Então, eu quero parar por aqui, nessa ideia da gente. Os adoradores se reúnem para orar. É o primeiro ato desses adoradores. Nós vamos continuar no próximo sábado com mais informações sobre isso. Mas eu quero deixar para você que esse encontro dos adoradores, eles têm a primeira parte da agenda dele é a agenda da comunhão, da oração. E na oração ele tem a comunhão, porque é aquele momento de conversa, né? A outra bênção dessa celebração, adoração pela oração, estamos falando de uma agenda. A primeira bênção é a comunhão com o Pai que nós temos, porque estamos conversando. A segunda bênção é a resposta que nós temos. Se você pedir ao Pai, Ele te dá. Se você pedir perdão ao Pai, Ele te dá. Se você pede alimento, Ele te dá. Tudo que você pedir, Deus dá. Então, é uma bênção da resposta. Você pede uma cura, Deus dá. Você pede o que você pedir. Pede a Deus com fé. Pede a Deus com esperança. Porque Ele vai resolver, né? Uma outra bênção é a bênção da confiança. Ou seja, você tem 3 bênçãos aqui maravilhosas. Primeiro é a bênção da comunhão. Segunda bênção é a resposta de qualquer pedido que você faça ao Pai, né? Eu gosto muito do pedido que o filho pródigo faz para o pai dele. Ele diz assim: Pai, pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado filho pelo Senhor, mas tão somente me dá um trabalho aí na tua missão, me dá um espaço, me receba como um servo, porque isso para mim já é suficiente. E o pai diz assim: não, filho, beleza, tudo bem, entra para cá. Vamos cear junto. Olha o papel da comunhão, meu Deus. Aí depois da confissão dos pecados do filho, o pai diz: vamos cear. Já tinha um bezerro gordo lá, pronto para ele, né? Depois daquelas conversas, o pai diz assim: a minha resposta para você vai além de ser apenas um servo. Você é filho, sangue. A sua natureza é da minha natureza, do seu reino é do meu reino. Olha, tudo que tem comigo é teu e você e eu somos um. Então, a resposta do Pai é uma resposta plena, completa, inclusiva, perdoadora, reconciliadora. É uma coisa maravilhosa, muito bom. E essa ideia da bênção da confiança, né? Como é bom confiar em Deus. Eu gosto sempre de dizer, não é nem confiar a Deus, mas é confiar em Deus. Digo, confiar a Deus, né? Confie a Deus a sua vida. Pastor, minha vida, minha família, meu trabalho, ou eu estou passando por tempos difíceis. Eu posso dizer para você, amigo e amiga, irmão e irmã, confia a Deus essa sorte sua e tenha uma atitude de adoração como salmista. Possa estar passando pelo vale da sombra da morte, mas se alegre em Deus. Seja como Abacuque, olhe para o cenário, você não está vendo nenhuma possibilidade, mas você tem um Deus que pode. Deus pode mudar a sua sorte. Então a nossa palavra para você é: confie. Abra mão de você, abra mão das suas dores, abra mão das suas mal sorte, né? Sei lá se seria isso. Mas vai lá e confia, deposita em Deus sua confiança. Faz um teste, não desista, persista. Em Deus você terá a resposta que você precisa.
Porque ele mesmo diz: eu vim buscar e salvar você. É Jesus que está falando isso. Ele mesmo diz que não nos desampara, não nos deixa, mas ele vai cuidar de nós, porque Deus tem poder para isso. Tudo bem? Então eu gostaria de orar com você, né, nesse tempo, então somente para dizer: seja um adorador. Você pode, se quiser, fazer parte dessa comunidade de adoradores. Jesus diz: eu vim, né, encontrar os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Tudo bem? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde sobre você. Põe suas mãos e te guarde. Nós queremos orar agora com você, orar para que Deus possa clarear a sua mente, o seu coração, para que você faça parte dessa comunidade de adoradores. Seja uma igreja, seja igreja, e como igreja seja uma igreja adoradora, que adora ao Pai, ao Criador de todas as coisas, em espírito e em verdade. É muito legal porque quando você tem a sua alma, seu espírito, completamente tomado por essa alegria da salvação, o seu corpo entra se transforma num instrumento de beleza. Você imagina você ver a sua alma engrandecendo ao Senhor em meio à tempestade, em meio a situações difíceis. Tudo bem? Podemos orar? Amado Deus, obrigado pelo dia, pela noite, pela tarde, por todo o tempo que o Senhor preparou para nós. Queremos te agradecer e solicitar, te pedir, clamar, que o Senhor coloque em nós esse espírito de celebração, como igreja, como comunidade de fé, como cidadão. Meu Deus, que nós tenhamos uma clareza de te adorar em qualquer circunstância. Celebra, Deus, a tua graça sobre nós, para que possamos ver os sinais do teu reino, para que possamos ver e apreciar e celebrar os atos do Senhor, mesmo em tempo de crise, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tantas mortes. Nós queremos, Deus, continuar com nossos olhos fitos no Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém? Então, gente, nós queremos agradecer você por esse nosso encontro hoje, quarta-feira, e nós já temos o nosso próximo encontro marcado para próximo sábado, tá? Então, vem com a gente e se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar, na hora de nós... quando você estiver assistindo essa live, né, esse documento, então manda algum alô para a gente. Nós queremos celebrar a Deus junto com você, né? Fazendo parte dessa comunidade de adoradores, uma comunidade de fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Uma boa semana, um bom restante de semana para você, e a gente se encontra no sábado. Tudo bem? Em nome de Jesus, amém. Que Deus continue te abençoando muito.